Olá pessoal, estamos aqui com a aula de ciências, onde hoje eu irei fazer a correção das atividades relacionadas à aula anterior. Atividades essas da página 147, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima questão. Resolvi fazer essa videoaula sobre as correções porque alguns alunos me passaram mensagem no privado porque estavam com algumas dificuldades. Logo após nós fazermos hoje essa correção, eu vou disponibilizar um link onde vocês vão fazer um trabalho de ciência, certo? Onde nós estaremos englobando todo o conteúdo do segundo bimestre, desde aquela parte que envolve a tabela periódica, o modelo atômico de Rutherford, o modelo atômico de Bohr, além das ondas eletromagnéticas, então vocês já fiquem espertos, tá ok? Então hoje nós vamos agora para a quarta questão, onde diz o seguinte: um avião percorre a distância de Porto Alegre a Recife, que é de 3.000 km, em 2 horas. Qual a velocidade média do avião nesse percurso? Vamos relembrar que a fórmula da velocidade média é a variação de espaço sobre a variação de tempo, tá ok? Onde aqui neste caso ele já nos dá a variação de espaço, ele fala que é 3.000 km e que a variação de tempo é de 2 horas. Foi esse o tempo que o avião levou. Então basta que você faça 3.000 km dividido por 2 horas, 3.000 dividido por 2 dá 1.500, tá ok? E você divide o quilômetro por hora, fica dessa maneira. Então a resposta da letra A é essa. Já para a letra B, nós temos: procure no dicionário o significado da palavra supersônico e escreva em seu caderno. Supersônico, pessoal, que a velocidade é superior à velocidade do som. E a terceira questão já nos diz qual o valor dessa velocidade, tá ok? A letra C diz o seguinte, ó: considere que a velocidade do som no ar, né, ela se propaga a 1.235 km por hora. Pode-se afirmar que esse avião é supersônico? Justifique, pessoal. Sim. Como a velocidade média do avião que foi descrito, né, é de 1.500 km por hora, que você chegou até a resolução, né, na questão anterior, ou você percebe que essa velocidade ela é superior a 1.235, portanto este avião é supersônico. Eu selecionei dois aviões aqui supersônicos. Esse é o Concorde, um avião de passageiros que foi desativado por volta de 2002, onde esse avião ele fazia viagens com velocidades muito superiores a 1.200 km por hora, né, superando a barreira do som. E ele realmente era um modelo de viagem um pouco mais caro. E aqui nós temos uma representatividade, né, de como é que ele se propagava. Por que ele foi desativado? Ele era muito caro, né, dos passageiros estarem utilizando ele, embora ele fizesse as viagens muito rápidas. No entanto, aqui eu gostaria de fazer uma comparação. Quando vocês, quem já foi, né, e vê, por exemplo, quem já foi a uma praia e vê, por exemplo, um jet ski ou uma lancha, né, ou até mesmo um navio, quando ele vai na água, né, navegando, ele deixa atrás como se fosse assim uma espiral na água, né? É como se a água estivesse fazendo uma espiral. Então, do mesmo jeito, esses aviões supersônicos, por eles estarem se movimentando muito rápido, eles deixam também uma propagação de ar, né? É como se eles fizessem, como se eles propiciassem correntes de ar, que é o exemplo que eu dou aqui no 2. Ele é todo feito de uma maneira aerodinâmica que favoreça essa velocidade, mas ele deixa como se fossem correntes de ar aqui atrás, né? Estou até fazendo aqui para você entender. Essas correntes de ar, elas de certa maneira, elas geram como se fossem ondas, né? E quando esses aviões eles voam muito baixo, ou então quando eles estão próximos de pousar e ainda não deixaram de estar voando na velocidade numa velocidade superior à velocidade do som, eles costumam estilhaçar as janelas dos prédios que estejam perto. Então também era mais um problema desses aviões supersônicos, né? Eles geravam um custo muito grande. A quinta questão fala o seguinte: para responder às perguntas, use as seguintes informações. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, 1 hora equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Lembro também que qualquer dúvida de vocês façam uma pausa no vídeo, né, para que vocês possam acompanhar melhor, né? E a partir disso vocês resolvam as questões. Então a letragem é o seguinte, ó: um automóvel move-se a 72 km por hora. Como expressar essa velocidade em metros por segundo, pessoal? Olha, é o seguinte: a distância de 72 km equivale a 72 mil metros. Professor, por quê? Porque você multiplica, né, pessoal? Se ele está dizendo aqui em cima, né, que nós temos 1 km equivale a 1.000 metros, então 72 km é só você multiplicar, né? Pois 72 vezes 1.000 é 72.000. Então já encontramos a primeira parte da nossa resolução. Esse intervalo, o intervalo de 1 hora equivale a 60 minutos. 60 minutos, ou seja, 3.600 segundos. Por quê? Porque se você tem 60 minutos, você vai multiplicar por segundo, né? Porque um minuto tem 60 segundos. Então, se você multiplicar 60 vezes 60, você tem 3.600 segundos. Feito isso, ele diz o seguinte:
Como é que você expressaria essa velocidade média por segundo? Aí você vai fazer, ó, a variação de espaço sobre a variação de tempo. Qual foi a variação de espaço que nós tivemos? Foi uma variação de 72 mil metros. Por que, professor, que nós transformamos? Porque ele quer aqui a velocidade em metros por segundo. Como ele quer em metros por segundo, você transformou quilômetro em metro, acabou de transformar, tá aqui, ó. E você transformou também a hora em segundos, foi isso que você fez, né? Se ele levou 1 hora, então você transformou 1 hora em segundo, que é 3.600. Então, feito isso, é só dividir, ó. 72.000 dividido por 3.600 vai dar 20 metros por segundo, a nossa resposta correta. Então, aqui era a resposta da letra A da quinta questão. Vamos para a próxima. Do mesmo jeito, vamos utilizar os mesmos conceitos. Letra B. Uma moto move-se a 54 km por hora. Qual a sua velocidade em metros por segundo? Transforme isso aqui em metros por segundo. Então, você vai seguir o mesmo conceito, né? Você vai multiplicar 54 vezes 1.000 e vai dar 54.000 metros, né? É o que equivale aos 54 quilômetros. E como ele fala que ele leva 1 hora para fazer isso, é os mesmos 3.600, tá ok? Isso é por hora, né? Então você vai dividir aqui, vai multiplicar 60 vezes 60 e vai obter isso. Feito isso, nós temos 54.000 dividido por 3.600 segundos, né? Que eu não coloquei o Szinho, mas você já vê que eu botei. Pronto. Então a nossa resolução, quando eu dividir 54.000 por 3.600, você vai obter o valor de 15 metros por segundo. Essa é a velocidade, né, em metros por segundo, que equivale aos 54 km por hora, tá bom? A próxima questão, se você caminhar com velocidade constante de 1 metro por segundo, quantos quilômetros vai percorrer em 1 hora? Qual é a sua velocidade expressa em quilômetros por hora? Pessoal, 1 hora equivale a 3.600 segundos, tá bom? Então, se você sabe que 1 hora equivale a 3.600 segundos, se a cada segundo 1 metro é percorrido, então a distância percorrida é de 3.600 metros, ou seja, 3,6 km, né? Não tem o que fazer. Mas, professor, como é que eu faria isso na fórmula? Assim, a variação de espaço, você tem 3.600, né, metros, você transforma isso para quilômetro, dá 3.600 km, aliás, dá 3,6 km, dividido por 1 hora. Se você fizer isso, você vai obter exatamente os 3,6 km por hora. Né? Para ficar claro para todo mundo, é só relembrar que 1 hora equivale a 3.600 segundos, e em cada segundo você anda 1 metro. Então você vai ter 3.600 metros. E 3.600 metros, quando eu for transformar e converter 3.600 para transformar em quilômetro, quando você fizer aqui a divisão, dividir isso aqui por 1.000, né? Quando você divide isso aqui por 1.000, você vai encontrar, só ajeitar isso aqui para você entender. Isso aqui, pessoal, é aquela partezinha da matemática que fala das unidades de medida, né? Que você tem que saber transformar. Então, quando você dividir isso por isso, você vai obter exatamente os 3,6 quilômetros, que é o cálculo que nós estamos fazendo. Então, essa seria a resposta da sexta questão. Para a sétima questão, diz o seguinte, ó. Essa é uma questão que eu queria atenção total. Às 9 horas e 30 minutos, um automóvel passa pelo marco quilométrico 340. E às 11 horas, ele chega ao marco quilométrico 445. Qual a velocidade média do automóvel nesse trajeto? Pessoal, relembre que a variação de espaço, né, é você pegar o espaço final, né, desculpa, só um minutinho. É você pegar o espaço final menos o espaço inicial. Ou seja, qual foi o espaço final? 445, tá aqui, ó. 445 km é o espaço final, menos o espaço inicial, que é 340, tá aqui, ó. Só você olhar para a questãozinha que tá aqui. Ele começou no quilômetro 340, certo? E ele chegou ao quilômetro 445. Então, quando se calcula a velocidade média, você tem que relembrar que é a variação de espaço sobre a variação de tempo. Variação é o que ele fez, né? Então, ele saiu do quilômetro 340 e foi para o 445. Então, é o espaço final, 445, menos o espaço inicial. Sobre, né? Aí você vai ver, a variação de tempo é o tempo final, né? Quando ele chegou lá, ele chegou às 11 horas e ele saiu às 9h30. Então, você vai relembrar que o espaço final, que é esse 445, menos o espaço inicial, que é 340, vai dar quanto, professor? Vai dar 105, tá ok? E 11 horas menos 9h30, pessoal, dá 1h30. Não bote 1h30 não, viu? Porque, professor, mas dá 1h30. Sim, 1h30 é 1h30. Então é 1,5 horas. Não confunda isso aqui não. 1,5 horas, né? É a metade da hora. Então, feito isso, dividindo 105 por 1,5 horas, você vai obter exatamente uma velocidade média de 70 km por hora. Essa seria a resposta da sétima questão. Espero que todo mundo tenha feito. Não esqueça que quando se trata de velocidade média, é o espaço final menos o espaço inicial.
né? Aí você tem o tempo final menos o tempo inicial, aí você faz as considerações e não esqueça que a hora ela é dada dessa maneira, quebrada. Pelo amor de Deus, uma hora e 30 minutos, não vai botar que é 1,3 não, é 1,5, né? Aí você vai nos submúltiplos da hora que vocês viram aí também no livro de vocês, tá ok? Eu botei um exemplo para fechar, que ele fala o seguinte: um carro com velocidade média de 80 km por hora leva 2 horas para chegar ao seu destino. Qual é o espaço percorrido por esse carro? Aqui, pessoal, eu queria que vocês relembrassem que a fórmula da velocidade média é variação de espaço sobre a variação de tempo. Então aqui ele dá a velocidade média, certo? Ele dá a velocidade média. A velocidade média foi de 80 km. E a variação de espaço, né? Eu não sei, é justamente o que ele está pedindo. Qual o espaço percorrido por esse carro? Mas eu sei que ele levou 2 horas para fazer isso, tá bom? Então, feito isso, como é que eu faço para resolver isso, professor? Olha, aqui você vai fazer aquela chamada multiplicação em forma de x, né? Aqui tem um embaixo, e aí você vai resolver, ó. Multiplicando variação de espaço por 1, dá a própria variação de espaço. E 80 vezes 2, dá 160. Então a variação de espaço é igual a 160 km. Eu coloquei esse por hora aqui, mas não tem, viu, pessoal? O tempo aqui, o que ele está perguntando é qual foi o espaço percorrido. Então o espaço percorrido foi um espaço de 160 km, tá bom? Então, feito isso, espero que todos vocês tirem uma nota boa no nosso trabalho de hoje. E era isso que eu tinha reservado a vocês. Até uma outra oportunidade.